No vídeo número 6, eu estava comentando que eu precisava aumentar esse volume da música em si, que eu chamo de grosso, né? Mas eu tinha dificuldade por causa dos picos. Mas, curiosamente, eu fazendo pesquisa, verifiquei que esses picos não era uma questão de estéreo, era uma questão de pratos, de triângulos e cimbal. São eles que fazem esses picos. No caso do triângulo, eu realmente preciso que ele tenha um forte volume para que ele fique presente, já que o triângulo é um pouco meio sumidinho, é muito agudo. Então eu arrumei um jeito interessante de conseguir aumentar esse volume sem perturbar os picos, porque o uso de compressor reduzia o pico, sem dúvida, mas também não dava uma eficiência que eu considerasse adequada. Então, a solução que eu tive foi as partes de prato, que é o triângulo e o cimbal, e também a parte de snare e drums, em vez de eu fazer saída para o master, o único master principal na bus, eu fiz com que eles se tornassem também um master. Então, seriam uma espécie de 3 amplificadores. O master normal, que a gente chama de principal, e mais 2, que seria pratos e peles. E com isso eu consegui ajustar o volume da parte de pratos e peles de tal maneira que eu não tenha saturação. Eu estou próximo lá do zero, mas ainda tem uma certa folga, né? Se eu pedir aqui a estatística, ele vai me dizer que eu estou com menos meio dB de pico. Quer dizer, está em uma margem muito boa, porque eu não chego lá em zero. E com isso eu pude fazer o aumento do restante do acompanhamento. Porque esse aumento do acompanhamento não implicaria no aumento significativo lá na parte da placa de áudio, vamos dizer assim, né, da saída de áudio, em relação a esses picos. Seria uma espécie de somatório. Esse áudio com o áudio dos pratos e de peles. E também percebi que, escutando o original, ele tinha interessante uma guitarra de nylon que fazia uma boa marcação. E eu achei que essa guitarra de nylon também teria que ser, vamos assim, evidenciada. Mas eu não conseguia fazer isso enquanto ela estivesse saindo pelo master, porque eu jogava o máximo de volume e ela ainda ficava abaixo. Então eu fiz a mesma coisa, só que aí eu não mandei para bus. Eu simplesmente peguei essa guitarra de nylon e fiz a saída para o alto-falante, ou seja, para a placa de som. E daí ele passou a ter uma sonorização independente, vamos dizer assim, do master, que faz esse grosso aqui de volume, aonde entra inclusive compressores e etc. Então vamos ver a sonorização que ficou do meu trabalho.
Deixa eu diminuir, desligar aqui o microfone para não dar duplicidade de áudio. Esse foi o áudio que eu trabalhei. Agora vamos ver o áudio do original sem processamento. É o arquivo MIDI simplesmente convertido para parte de áudio, né? Ele também tem uma boa folga, um pouco maior do que a que eu deixei, mas vamos ver assim mesmo, sem precisar fazer um pequeno aumento, talvez de meio dB aqui, só para ficar um volume parecido. Mas a gente já identifica que há uma diferença significativa, né? Bom, vamos colocar agora uma espécie de comparação rápida. Quer dizer, não pegou os mesmos pedaços, né? Tem uma viradinha aqui na guitarra de nylon que aqui não pegou. Mas, de qualquer maneira, eu acho que dá para fazer uma boa comparação no sentido que no meu trabalho eu tenho praticamente a audição de todos os instrumentos, inclusive a parte dos triângulos. Se escuta também, embora muito próximo, porque o triângulo e o cimbal soam muito parecido, né, como agudo. E ainda tem o triângulo multi, que se prestar atenção, a gente consegue escutá-lo também. E escuta todos os outros instrumentos do acompanhamento com uma, vamos dizer assim, evidência bastante razoável. Quer dizer, houve uma significativa melhora porque eu fiz um ganho em relação à percussão. Essa sonorização MIDI original não está ruim, em termos assim de sonorização. Mas a que eu fiz, eu tenho, além de um pouco mais de volume, evidentemente, eu tenho também a presença de dois demais instrumentos que, infelizmente, o MIDI some. Eu não posso aumentar mais ainda esse núcleo, porque ele acaba obstruindo um pouco, abafando um pouco a sonorização do triângulo, que eu acho importante por ser uma música nordestina. E a batida do snare ficou também bastante razoável, não ficou perdida, não. Bom, aí se formos lá para
o Cakewalk, a grande diferença está nisso aqui. No caso, esse VB Cable seria a placa de áudio, né? Porque eu tenho que botar para VB Cable para poder gravar no Wavesaw.